Bom dia, queridos. Nós vamos iniciar o nosso trabalho. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. E nós gostaríamos de ler a palavra de Deus em Daniel. Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 2. Dos versículos 31 a 35. Então, Daniel, no capítulo 2, dos versículos 31 a 35. Então, Daniel fica no Velho Testamento. Então, nós vamos, capítulo 2, dos versículos, melhor dizendo, Mateus, desculpem. Então nós vamos abrir em Mateus no capítulo 13. Mateus capítulo 13, dos versos 31 a 33 e dos versos 44 a 52. Então Mateus, capítulo 13, do versículo 31 a 33. Leiamos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Agora nós vamos para esse mesmo capítulo de Mateus 13, só que agora nós vamos ler a partir do versículo 44. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 51. Entendestes todas estas coisas? Responderam, sim. Então lhes disse: Por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo a orientação de Deus. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome pela bênção desta hora. Te pedimos que Tu nos ensine, nos instrua, através da Tua santa e bendita palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, do Teu ensino, do Teu auxílio. Nos auxilie para que todos nós sejamos edificados, impactados, transformados pela Tua palavra. Nós te oramos, te pedindo perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, e nós te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meus queridos ouvintes,
gostaríamos de tratar nesta manhã, não de forma especial, digamos, uma lição de escola dominical, mas nós trouxemos para hoje, nesta manhã, trouxemos realmente uma pregação da palavra de Deus, um sermão. E o sermão ele vai discorrer sobre o mistério do reino de Deus. O assunto que Jesus Cristo naturalmente mais enfocou, que ele tratou de forma mais direta, dando um enfoque muito especial, foi exatamente o reino de Deus. Foi um dos assuntos que ele mais ensinou, que ele mais pregou aos seus discípulos, foi a respeito do reino de Deus, dando um enfoque todo particular. A ênfase, sempre que Jesus Cristo podia, era falar a respeito, ensinar a respeito do reino de Deus. Então, nós vamos tratar neste sermão de hoje sobre aquilo que os profetas, aquilo que no Antigo Testamento eles entendiam, né? Ou qual a expectativa deles no Velho Testamento a respeito do reino de Deus. Depois nós vamos tratar no Novo Testamento a expectativa dos discípulos, né? Sobre o reino de Deus. Depois nós vamos tratar como Jesus Cristo sendo o arauto, né? O portador deste reino. Então, meus queridos, nós sabemos que as mudanças geopolíticas e as mudanças econômicas no mundo, elas acontecem de modo corriqueira. Mas no momento que nós vivemos, no momento atual, nós observamos mudanças geopolíticas e econômicas de uma forma muito clara. Basta ver, por exemplo, algumas décadas atrás, sobre os reinos, por exemplo, na Líbia, com Anwar Gaddafi, no Egito, com o Mubarak, na Arábia Saudita, na Venezuela, do Hugo Chávez, agora com Maduro, da Cuba, com Fidel Castro, e tantos outros, a China agora. Então, são reinos deste mundo, e a gente poderia dizer, são reinos falíveis. Todos os reinos da terra são reinos falíveis e maus na sua natureza. Então a gente observa todos esses déspotas que se levantaram e os que se levantam, eles vivem como se Deus não existisse. Mas a gente observa que todos eles caíram, né? Alguns desses que eu citei, na chamada Primavera Árabe, de repente surgiram revoluções, manifestações, e todos eles, Anwar Gaddafi, Mubarak, na Arábia Saudita, na Venezuela, morreram, sucumbiram, né, às doenças, sucumbiram às manifestações. Então, as nações, com esse problema da pandemia e vários outros problemas que nós vivemos atualmente, estão enfrentando problemas terríveis, né? Como a gente poderia dizer, como poucas vezes na história enfrentou, né? Onde a gente sabe que milhões de pessoas, devido a esses problemas que nós enfrentamos hoje, morrerão de fome. Já estão com problemas seríssimos de fome, de desabastecimento. Milhões de pessoas entrarão no patamar da extrema pobreza, né? Então, as nações mundiais, os reinos mundiais, estão profundamente abalados com aquilo que está acontecendo no mundo, tanto em termos geopolíticos, como em termos econômicos, como em termos sanitários e de saúde, né? Então, esse texto que nós lemos, ele trata exatamente a respeito do reino de Deus, essas parábolas. Então nós vamos discorrer sobre isto. Mas o que vem ser mistério? Porque o mistério do reino de Deus, mas o que vem ser mistério? O mistério, segundo as Escrituras, é algo que permaneceu oculto, a gente observa isso lá em Romanos 16, é algo que permaneceu oculto ao longo dos tempos,
mas agora ele é revelado. O apóstolo Paulo fala isso com muita propriedade. Isso é um mistério. É algo que permaneceu oculto, mas agora já foi revelado. Então, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: que mistério é esse? Então, vamos analisar a expectativa que as pessoas tinham no Antigo Testamento da vinda do reino de Deus. Então, agora sim, nós vamos ler Daniel. Nós vamos abrir agora sim, lá em Daniel, no capítulo 2 de Daniel. No capítulo 2, nos versículos de 31 a 35, e depois nós leremos do 44 em diante. Daniel, capítulo 12, versículo 31, diz o seguinte: em uma visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Agora nós vamos ler os versículos 44 desse mesmo capítulo em diante. E o versículo 44 nos diz o seguinte: enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente, seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar este segredo. Muito bem, aqui nós lemos um texto de Daniel, mas a gente observa o seguinte, que para que vocês possam entender o contexto de tudo isso, o rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele teve um sonho, e com aquele sonho, ele ficou muito intrigado com aquele sonho. E ele chamou todos os sábios, todos os sátrapas, todos os conselheiros do seu reino, para que eles interpretassem aquele sonho. Então, quando os caldeus, quando todos os sábios do seu reino chegou até ele, e eles disseram: rei, conta-nos o sonho para que a gente te dê a interpretação. O rei, de uma forma totalmente diferente, disse assim: não, se vocês não me contarem o sonho e não me revelarem o significado, eu vou matar todos vocês. Bom, mas aí eles ficaram intrigados, mas eles disseram: não existe nenhum rei em toda a terra já pediu coisa semelhante a esta. Quer dizer, para que a gente revele o seu sonho e depois interprete o sonho que você teve. Bom, o certo é que o rei determinou aquilo. E eles disseram: olha, não tem como a gente revelar isso para o rei, porque isso aí estão
é segredo dos deuses, e os deuses não estão aqui entre nós. E o rei, irado, mandou matar todos os sábios do seu reino. Só que Daniel e seus 3 amigos, que tinham sido deportados lá para a Babilônia, estavam ali também. E o rei deu ordem. Então, quando Daniel soube e perguntou para o chefe responsável de matar todos os sábios, todos os conselheiros, ele disse assim: por que é urgente a saúde do rei? Aí ele foi e falou para Daniel tudo aquilo que tinha acontecido. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, peça para o rei dar um tempo, e para que a gente possa revelar o significado desse sonho que o rei teve. E o rei, a pessoa responsável, o chefe responsável, foi e falou com o rei. E o rei o Daniel foi até os seus 3 amigos, né, e disse: olha, vamos orar ao Deus do céu para que realmente Ele nos dê sabedoria, nos dê o conhecimento, porque a ordem do rei é direta, é urgente, todos serão mortos. O certo é que eles oraram e Deus revelou não somente o sonho para Daniel, mas revelou também a interpretação do sonho para Daniel. E Daniel foi e se apresentou lá diante do rei. E é nesse contexto que a gente observa aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 31, que nos diz o seguinte: em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Então, quer dizer, o rei tinha observado uma estátua onde a cabeça era de ouro, onde o peito e os braços eram de prata, onde os quadris e a barriga era de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro, parte de barro. Ele disse assim: olha, na realidade, o Deus do céu, ele revelou para o rei o que iria acontecer, o que vai acontecer no futuro. Diz assim: olha, essa estátua que você viu são 4 grandes impérios mundiais, são 4 grandes reinos. A cabeça de ouro é você, rei Nabucodonosor, com seu reino. O outro reino, depois vai suceder um outro reino, que é constituído de prata, o peito de prata e os braços de prata. Depois virá um outro reino, que é constituído da barriga e os quadris de bronze. E depois virá um último reino, um 4º reino, que é constituído as pernas de ferro e os pés, em parte de barro e em parte de ferro. E vai ser cortada uma rocha de uma montanha sem auxílio de mãos humanas, quer dizer, de forma toda especial e particular. E vai arremeter contra essa estátua e vai esmiuçar essa estátua. De tal forma que o ouro, a prata, o ferro, o bronze, o barro, vão ficar o quê? Com partículas bem pequenas, vai ser todo esmiuçado. E essas partículas muito pequenas, elas vão ser levadas pelo vento, como se fossem palhas. E diz que exatamente aquela rocha que foi cortada sem auxílio de mãos, vai crescer e se transformar numa grande montanha. Então, depois que ele revelou não somente o sonho, mas o significado desse sonho, é que nós lemos aqui, olha, no versículo 46, então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele, quer dizer, de Daniel, e ordenou que o povo oferecesse sacrifício e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar este segredo. Então, meus queridos, veja só,
Esse é o contexto em que nós estamos, em que nós trabalhamos nesse texto. A gente observa que no Velho Testamento, toda a expectativa do Velho Testamento, dos profetas, era que, naturalmente, todos os reinos da terra, e a gente falou que todos os reinos da terra, deste mundo, são falíveis e são maus. A expectativa dos profetas do Velho Testamento era que todos os reinos da terra, eles seriam esmagados pelo reino de Deus. E estas coisas aconteceriam de repente, semelhante àquela rocha que foi retirada ali do monte e foi arremessada contra a estátua. E depois essa rocha que foi retirada do monte, ela foi crescendo e se transformou numa grande montanha, né? E todos os outros reinos foram despedaçados, foram esmiuçados de uma forma repentina. Então, esta era a visão, né, que os profetas do Velho Testamento, que o povo do Velho Testamento tinha a respeito da implantação do reino de Deus aqui na terra. Muito bem, feito isso, esclarecido para os nossos queridos ouvintes, nós temos então agora, qual é a expectativa então, que no Novo Testamento, que os discípulos, que o povo do Novo Testamento, o povo judeu, ele tinha a respeito da vinda desse reino, né? Porque no Velho Testamento a gente já viu a respeito da vinda do reino de Deus. Era uma expectativa de que Deus iria agir de uma forma tremenda, de uma forma com um único golpe, com um único impacto, iria destruir todos os reinos e implantar o seu reino de justiça, de paz, de perfeita paz. No Novo Testamento, nós temos, então, qual a expectativa? Primeiro nós vamos começar por João Batista, não é? João Batista, ele anuncia lá em Mateus, no capítulo 3, ele diz o seguinte: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, está próximo o reino de Deus. Arrependam-se. Então, para João Batista, a visão que João Batista tinha era a mesma coisa, que Jesus Cristo, digamos, ele sendo o implantador desse reino, ele sendo o portador desse reino, ele iria o quê? Ele iria eliminar os maus e implantar o reino de justiça. Para João, essa era a visão. Mas só que essa também é o quê? Será que essa não era também a visão dos discípulos de Jesus Cristo? Não era a visão daquelas pessoas que o seguiam? Não era a visão dos apóstolos de Jesus Cristo? Então, nós observamos que quando, por exemplo, João está preso, não é? Lá em Mateus, no capítulo 11, a gente pode verificar na palavra de Deus, que em Mateus, no capítulo 11, a gente diz o seguinte: a gente sabe que o João Batista, quando estava na prisão, ele enviou mensageiros para perguntarem para Jesus. E ele, olha, versículo 2 do capítulo 11 diz o seguinte: quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Ora, aí as pessoas assim, olha, João duvidou, vários comentaristas, às vezes a gente observa eles falando disso, que João teve dúvidas. Não é que João teve dúvida, mas é que a forma que Jesus Cristo estava agindo, parecia que não era exatamente o quê? Aquele que iria implantar o reino de Deus. Porque a visão que João tinha, bem como os discípulos de Jesus Cristo, qual era a visão? Era exatamente aquela visão velho testamentária. Era aquela visão dos profetas, do povo lá do Velho Testamento. Isso a gente observa em todo o Novo Testamento, em todos os evangelhos, né? Os discípulos tendo uma visão
equivocada de que reino, como seria implantado, que reino seria esse e como seria implantado esse reino. Então João aqui, olha, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? É porque o modo de agir de Jesus não correspondia. Jesus estava curando pessoas. Jesus não estava conquistando Roma. Jesus não estava não estava desafiando o império. Ele estava agindo de uma forma diferente. Jesus Cristo diz, olha, volte e anuncie para João que eles que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Por que Jesus Cristo diz isso? Exatamente porque ele diz, olha, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, porque, digamos, eu estou agindo de uma forma diferente da expectativa lá, daquilo que foi anunciado, daquilo que as pessoas entenderam no Velho Testamento a respeito do reino de Deus. Esclarecido esse ponto, meus queridos, nós observamos o seguinte, que esse é o problema das pessoas hoje. Esse é um dos grandes problemas das pessoas do nosso mundo vigente, do nosso mundo atual. É que as pessoas começam a dizer, se Deus existe, por que existe tanta maldade? Olha só, por que tem tanta fome? Por que tem tanta injustiça? Então, por que Deus não domina, não elimina os maus, não elimina os perversos, e não implanta a justiça, Esse é o problema das pessoas hoje. Estão fazendo uma leitura equivocada daquilo que diz as Escrituras Sagradas. Estão fazendo uma leitura equivocada daquilo que Jesus Cristo fala a respeito do reino de Deus. Então, tome cuidado para que você também não enverede por esse caminho distorcido. Vamos ver aquilo que Jesus Cristo fala a respeito do reino de Deus, aquilo que ele esclarece a respeito do reino de Deus. Jesus, na realidade, ele é o portador do reino. O portador aqui, nós entendemos que portador é condutor. Sinônimos aqui que a gente tiramos dos nossos dicionários. É o arauto, é o carregador, é o vetor. Vetor é aquele que dá a direção, dá o sentido, dá a dimensão. O pessoal da física e da matemática, quer dizer, vetor é aquele que dá a dimensão, aquele que dá a direção, aquele que dá o sentido. É muito esclarecedor. Tudo isso é o significado para o portador do reino. E Jesus responde, como nós lemos lá em Mateus, quer dizer, feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque a perspectiva de Jesus é outra. Então, quer dizer, as pessoas, quando vêm para Jesus, se não achar motivo de tropeço naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza, naquilo que ele está fazendo, então louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, olha, bem-aventurado. É aqueles que realmente entendem aquilo que eu estou fazendo, que não se escandalizam nas minhas ações. Então, meus queridos, mas, como nós sabemos, Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 11, olha, o reino de Deus está aqui. Mas, ele está aqui, mas eu trago então uma nova revelação sobre o reino. Mas há uma nova revelação sobre o reino. O reino de Deus ele está aqui, mas em vez de destruir a autoridade humana, em vez de conquistar as nações, destruir as autoridades humanas, ele ataca a autoridade de Satanás. Essa é a visão, esta é a missão, esta é a ação de Jesus Cristo durante toda a sua vida aqui na terra. Ele ataca a autoridade de Satanás, que é senhor deste mundo, que é senhor deste reino. Então, cada uma das
parábolas de Mateus, capítulo 13, que vai tratar todas essas parábolas do capítulo, vão tratar exatamente a respeito do reino de Deus, que é exatamente Jesus Cristo ensinando para os seus discípulos a respeito do reino de Deus por intermédio das parábolas. Então, para que a gente possa entender melhor, Mateus, ele organiza, né, o seu material de uma forma de blocos. Então, Mateus organiza todos os seus ensinamentos em blocos. E aqui no capítulo 13, que nós lemos uma parte do capítulo 13, que seria interessante você ler na sua casa, todo o capítulo 13 de Mateus, para que você possa entender. Então, cada uma dessas parábolas do capítulo 13 de Mateus vai ilustrar exatamente sobre o mistério do reino de Deus. Tá? Vai tratar exatamente disso. Então, nós iniciamos aqui no capítulo 13 de Mateus. Olha aqui. Nós temos no capítulo 13, no versículo 1, capítulo 13 de Mateus, versículo 1, diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, olha só, então ele inicia aqui, ele começa a contar a primeira parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Então ele está dizendo, olha, eis que o semeador saiu a semear. Tem um agricultor, ele saiu a semear. E ele disse, olha, começou a semear a sua semente. E ele vai dizer que uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre espinhos, outra semente caiu em um solo raso, outra semente caiu em boa terra. Então ele vai mostrando, não é? Vai ensinando através dessa parábola. Ora, quando a gente vai no versículo 13, melhor dizendo, no versículo 10, Jesus Cristo vai explicar essa parábola. Disse, então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que eles falam por parábolas? E ele vai explicar para eles. No versículo 14, ele diz o seguinte, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Versículo 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois é verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviam o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. Aí ele vai explicar a parábola do semeador que ele lhes havia contado. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Por causa do quê? Porque aqueles campos, lá da época de Jesus Cristo, tinham o quê? Eram campos enormes e tinham o quê? Tinham caminhos através dos campos, para que as pessoas pudessem se deslocar. Não é? Atravessava o campo de ponta a ponta. E ele está dizendo que uma semente caiu à beira do caminho. O solo batido, onde as pessoas passavam. E diz, olha, este é que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado? Essa semente vem um maligno e arrebata o que foi semeado. Quer dizer, aquilo que foi falado ao coração do pecador, vem o maligno e arrebata. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo.
sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, é um outro tipo de solo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Ora, meus queridos, esta primeira parábola, quer dizer, nos mostra que existem solos, em outras palavras, em que a semente não cresce, em que a semente não se desenvolve, não frutifica. Ou seja, existem solos que realmente a semente não frutifica. Mas existe um tipo de solo que a semente cresce e produz frutos. E o mistério do reino ensinado nessa parábola é exatamente esse. É que o reino de Deus ele já está entre os homens. O reino de Deus já está no meio de nós. Mas eles o rejeitam. Então, nem todos recebem o reino de Deus. Fique atento a isto. Porque a parábola está mostrando que nem todos recebem o reino de Deus. Cuidado, para que você não seja uma dessas pessoas. Atente bem. Bom, a segunda parábola que nós observamos aqui em Mateus, no capítulo 13, é a parábola do joio, ou da erva daninha, né? Qual é o ponto dessa parábola? Que mostra que um agricultor mandou semear um tipo de semente no seu campo, e lá, quando os empregados semearam, depois, quando os empregados vão observar, está o joio e o trigo juntos. Ele disse assim: Senhor, nós semeamos só trigo, mas apareceu o joio. Alguém veio e semeou aí, quem sabe, o joio, o trigo e o joio estão juntos. Nós vamos cortar agora o trigo, nós vamos cortar agora o joio. Aí o dono do campo disse assim: não, o fazendeiro disse: não, deixem eles crescerem juntos, porque no final, né, aí vocês vão cortar o joio e vão cortar o trigo, só que o joio vocês vão separar e vão queimar, e o trigo vocês vão colocar no celeiro. Ora, meus queridos, qual é o ponto, qual é o foco dessa parábola? Ora, a gente sabe que essa parábola, ela ilustra outra faceta a respeito do reino de Deus. No livro de Daniel, a gente observou que quando o reino de Deus, a visão que eles tinham do reino de Deus, é que quando o reino de Deus chegasse, fosse implantado, ele destruiria o pecado e varreria da terra todo tipo de maldade. Mas a gente observa que não é assim. Mas o reino veio, mas os maus continuam vivendo junto com os bons. Esse é o sentido da parábola do trigo e do joio. Quer dizer, nesse mundo, os maus e os bons, eles convivem juntos. Somente lá, quando Jesus Cristo voltar, o Senhor da seara é que vai haver separação entre o joio e o trigo. A terceira e a quarta parábola, que é a parábola da semente de mostarda e do fermento, que são parábolas semelhantes, nos dão uma ilustração adicional. O que é a parábola da semente? Da semente de mostarda? É uma semente muito pequena, que ela é uma semente insignificante, que ela é lançada na terra, mas Jesus Cristo disse assim: olha, apesar de ser uma semente insignificante, mas essa semente cresce, dá fruto, e depois vêm aves e se aninham, criam ninhos, se aninham nessa árvore. E também a parábola do fermento.
O fermento, você sabe, é uma pequena quantidade que as donas de casa, que os chefes, eles colocam ali no bolo, no pão, etc. E ele vai, leveda a massa e faz com que a massa cresça. Tem o mesmo significado. Então a gente observa que a semente, naquela época, a semente de mostarda, era proverbial, na época de Jesus, daquilo que é muito pequeno, daquilo que é irrelevante, daquilo que é, digamos, insignificante. Essa parábola nos diz que o reino de Deus está presente entre os homens, mas não daquela forma revelada no Velho Testamento, de uma forma grandiosa, de uma forma portentosa. O reino de Deus hoje parece ser algo muito pequeno, parece ser algo insignificante, mas ele não pode ser o quê? Desprezado. A parábola do fermento, ela vai ilustrar exatamente a mesma coisa. O reino de Deus, na sua manifestação atual, é como um punhado de fermento, é uma grande tigela de farinha. Naquela época, as donas de casa lá do povo judá, que eles faziam aqueles pães em grande quantidade, faziam os pães naquelas tigelas de 20, que cabia 20 quilos de farinha. Então era uma grande quantidade. E aí eles colocavam, eles não tinham fermento para compravam no comércio, eles utilizavam já uma massa fermentada, não é? E ele diz, olha, o reino é como uma medida de farinha que a dona de casa colocou, não é? E coloca um pouquinho de fermento, ou de uma massa fermentada, e apesar daquela massa ser muito pequena, mas ela vai, fermenta e faz com que aquela massa preencha toda a tigela. Mas no final a massa encherá toda a tigela. Então, quer dizer, o reino de Deus é algo que ele surge de uma forma muito pequena, muito pequenininha, mas ele vai crescendo, vai levedando e enche. E a gente sabe que a palavra de Deus nos diz que a glória de Deus encherá toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, o reino de Deus é assim. Agora imagine, por exemplo, você. Se você mora em prédios, você mora em edifícios, no bairro onde você mora, imagine o tamanho do seu bairro. Agora, faça o seguinte levantamento: quantas igrejas tem no seu bairro? Imagine os edifícios onde você mora, ou próximo de onde você mora. Imagine quantas famílias tem no seu bairro, quantas famílias tem nos condomínios onde vocês moram. Agora, verifique quantas famílias vão para a igreja no domingo, quantas famílias adoram a Deus, quantas famílias no seu dia a dia buscam a Deus. O reino de Deus parece algo insignificante, mas ele vai crescendo, e depois toda a terra se encherá da glória deste reino. Depois, meus queridos, nós observamos as parábolas do tesouro e da pérola de grande valor. São duas parábolas gêmeas. Teve um homem que achou um tesouro num campo, e era um tesouro de grande valor. E nessa parábola a gente observa que ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pedra de grande valor é a mesma coisa. Ele encontra uma pedra preciosíssima. E ele nos diz o seguinte, que ele vai e vende tudo o que ele tem e compra aquela pedra preciosa. O que essas duas parábolas querem dizer? Ora, o reino de Deus, assim como a gente viu anteriormente, é como uma minúscula semente de mostarda e como um pouquinho de fermento, mas ela mesma, na sua forma, apesar de ser irrelevante, ela é o reino de Deus. E portanto é de grande valor. Então, quer dizer, aquele tesouro que aquela pessoa vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, e que vendeu tudo que tinha para comprar aquela pedra de grande valor, aquela pérola de grande valor. Então, quer dizer, o reino de Deus, apesar de ser pequeno,
mas é de um valor inestimável, é de um valor incomparável. Então a pergunta é: você vai desprezar um tesouro como esse? Um tesouro onde as pessoas, onde o comprador, onde o negociante, ele vende tudo que tem para adquirir aquele campo e vende tudo que tem para adquirir aquela pérola de grande valor? Então veja só como Jesus Cristo está mostrando facetas do reino de Deus, como Jesus Cristo está nos ensinando, através dessas parábolas de Mateus capítulo 13, essas facetas do reino de Deus. E em seguida ele fala sobre a parábola da rede de pesca. Está em Mateus 47, 50, que a gente poderia até ler. Mateus, do capítulo 13, de 47 a 50, que nos diz o seguinte: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja só, Jesus Cristo está dizendo que o reino de Deus é semelhante a uma pesca de arrasto, a uma rede de arrasto que é lançada ao mar e pega várias espécies de peixe. Só que ali nessa rede estão o quê? Todo tipo de peixe. Mas ele, o que é que ele faz? Ele arrasta para a praia, e é lá na praia que ele vai separar o quê? O peixe que lhe interessa, o peixe bom, do peixe que não lhe interessa. E a parábola da rede de pesca é exatamente isso. Na presente era, quer dizer, no momento que nós vivemos, no presente século, não há separação entre bons e maus. Quer dizer, a maldade, ela continua no nosso meio. A maldade, ela continua no nosso meio, as pessoas más. As pessoas que não querem saber nada a respeito de Deus, elas continuam. Quer dizer, essa convivência, ela continua até que essa rede ela é arrastada para a praia, e ali na praia, aí sim o pescador vai separar o quê? Os peixes bons dos peixes maus, dos peixes que não lhe interessam. E meus queridos, a última parábola, que está lá em Mateus 13:52, nos diz o seguinte: então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ou seja, todo professor de escola dominical, todo líder, todo pastor, todo diácono, todo presbítero, todo servo de Deus que se esmera na palavra, que estuda a palavra, que medita a palavra, que vive de acordo com a palavra, quer dizer, em qualquer situação, ele sempre vai tirar um quê? Ele sempre vai tirar coisas boas, ele sempre vai tirar ensinamentos, não é? Resgatadores, sempre vai tirar ensinamentos preciosos para que sejam executados, para que ele viva. Olha só, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, nós precisamos nos apegar à palavra, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos viver a palavra de Deus, meus amados. Então, observa que nós tratamos do reino de Deus, o mistério do reino de Deus lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, como é que as pessoas viam lá no Velho Testamento, como é que as pessoas
vinham no Novo Testamento, e a gente observou os ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus. Quer dizer, é um reino que aparentemente, que no seu início, no seu nascedor, é insignificante. Quem era Jesus e os discípulos? 12 discípulos, 12 apóstolos. Olha a história dos romanos. Praticamente não, a gente não vê praticamente citações lá de Jesus com seus discípulos. Lá em Joséfo a gente vê alguma coisa, tal, mas por causa de que? Insignificantes. Jesus foi pregado no madeiro, não era interesse dos historiadores romanos falarem sobre essas coisas. Quem é Jesus hoje? Quem é o reino de Deus hoje? As pessoas são religiosas, são isso, são aquilo, mas conviver, se entregar, viver mesmo o evangelho no dia a dia, não é? Conhecer, estudar a palavra, conhecer a Jesus, estudar a palavra de Deus, vivenciar, se afastar do pecado, procurando viver esse reino aqui na terra, é difícil. Olha nos domingos, olha como é que as pessoas vivem durante a semana, olha quando as pessoas vivem durante o domingo. Verifique se elas procuram igreja, se elas procuram ali adorar, se elas procuram realmente aprender os ensinamentos de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. O que a gente vê são religiões e tantas coisas, mas o estudo, a adoração, a busca sincera é algo mais raro. Meus queridos, o reino é um milagre, o reino de Deus é um milagre. O reino de Deus, ele é sobrenatural. Aparentemente é como um grão de mostarda, aparentemente é como um pouco de fermento, mas o certo é que o reino, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Aparentemente, o reino de Deus não foi implantado, mas ele já foi implantado, já está entre nós. A maldade, as coisas corruptas, aquilo que é corrupto, que é mal, ainda nós convivemos com estas coisas, mas chegará um tempo onde Jesus Cristo retornará na sua segunda vinda, em que todas estas coisas serão banidas, porque todos estarão diante do tribunal de Deus, todos prestarão conta dos seus atos, todos sem exceção. E veja só, todos os reinos da terra são falíveis, todos os reinos da terra são mortais, todos os reinos da terra são maus, mas o reino de Deus é justiça, é paz, é transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, atente bem. Esta é a mensagem dos apóstolos, essa é a mensagem do Evangelho, é você reconciliar-se com Deus, é você procurar adentrar neste reino, é você procurar andar de acordo com os decretos, de acordo com os mandamentos deste reino. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Jesus, essa é a mensagem dos apóstolos. E isto Jesus Cristo conseguiu pela cruz, através da cruz, porque ele morreu exatamente para que você e eu, qualquer um, pudesse o quê? Entrar nesse reino. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida nos dias de hoje. O que você vai levar depois da morte? Todos nós somos falíveis. O que você vai levar para apresentar para se apresentar diante de Deus? Se não for Jesus Cristo, se não for você ter aderido, você ter entrado neste reino que é oferecido de graça, porque Deus, através de Cristo Jesus, pagou o preço para que você pudesse entrar neste reino. Então a mensagem é essa: reconcilie-se com Deus. Como diz o poeta sacro, é a mensagem que me deu, vinda dos altos céus, e a mensagem é esta: reconciliar já com Deus. Ora, não despreze esse reino, não despreze essa oportunidade de você fazer parte do reino de Deus. Foi um dos tópicos, um dos assuntos que Jesus Cristo mais ensinou, foi sobre o reino de Deus. O reino de Deus é chegado até vós. Bendito aqueles que realmente entendem a mensagem
e que fazem parte, que se entregam para Deus, para que Deus seja o Senhor de suas vidas, para que Deus reine sobre cada um de vocês. Então, se você tem essa expectativa, se você realmente entendeu essa mensagem, se reconcilie com Deus, faça parte do reino de Deus. Todos os seus projetos, todos os seus, aquilo que você entende, a sua inteligência, submeta-se tudo isso a Deus, para que Deus possa realmente ser o Senhor, ser o Rei da sua vida, da sua casa, e certamente você, como nos diz a sua palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem a oportunidade, a decisão é sua. Apegue-se a Deus, renda-se a Deus e deixe que Deus seja o seu Rei, seja o seu Senhor, seja o seu Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.